Na semana passada, meus irmãos, nós pregamos um texto fundamentado em Mateus capítulo 8. E na ocasião falamos sobre um leproso que, quando viu Jesus descendo do monte, depois do sermão do monte, ele corre, se prostra e adora a Jesus. Este homem não tinha nenhum motivo para adorar Jesus. Um homem leproso, afastado do convívio com a sua família. A lepra era mais do que uma doença, uma enfermidade, era verdadeiramente um banimento social. A pessoa não podia mais morar na sua própria residência, morava fora do arraial, carregava um rótulo de impureza. Este homem não tinha nenhum motivo para adorar ao Senhor Jesus. Mas aprendemos que a adoração não está ligada às circunstâncias que vivemos. A adoração trata de quem Deus é. Amém, irmãos? Diga assim: adoração não está ligado às circunstâncias que eu vivo. A adoração trata de quem Deus é. Se eu tenho saúde, Ele é digno. Se eu estou passando por um período de enfermidade, Ele continua digno. Se a minha conta bancária está cheia, Ele é digno. Mas se eu estou atravessando um período de adversidade na minha vida financeira, Ele continua digno. Por quê? Porque a adoração não está ligada ao que eu estou vivendo. A adoração trata de quem Deus é. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração em todo o tempo. A adoração é o reconhecimento que damos a Jesus em nossa história. Amém? E foi essa atitude desse homem leproso que o introduziu no ambiente do milagre. Irmãos, quando nós permanecemos nesse ambiente de adoração, os milagres sempre estão acessíveis a nós. Amém, irmãos? O que nos introduz e nos mantém em um ambiente de milagre, de provisão de Deus, é o nosso coração de adorador. Este homem perguntou a Jesus: Jesus, se quiseres, podes me curar. E essa é a oração perfeita. Diga assim: se quiseres, podes me curar. Qual é a oração perfeita? É a oração que reconhece o poder de Deus, mas submete o seu pedido ao querer dele, à vontade dele. Eu sei que o Senhor pode, é isso que o leproso estava falando. Eu sei que o Senhor pode me curar, me restaurar, mas o Senhor quer. A oração perfeita é a oração que reconhece o poder de Deus, mas não o tira do trono. Quantos podem dizer glória a Deus? Vou repetir: a oração perfeita é a oração que reconhece o quão grande é o Senhor, o quão poderoso é o Senhor, mas não o tira do trono da sua vida. Não existe determinar para que Deus faça algo ou deixe de fazer. Essa teologia do determinismo que se propagou em nossos dias é totalmente antibíblico. A oração perfeita, quem nos ensina é esse homem leproso. Eu sei que o Senhor pode, mas qual é a sua vontade, Senhor? Essa oração que Jesus nos ensina: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Estou dando essa pincelada aqui para você ficar com gostinho e ir lá na internet, no canal do YouTube da igreja, e assistir essa mensagem, que foi uma mensagem poderosa ao seu coração. Adoração não está ligada às circunstâncias que vivemos. Adoração trata de quem Deus é. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por essa palavra? Adoração trata de quem Deus é. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, como eu já falei, uma palavra que muito impactou minha vida nessa semana. Eu tenho aprendido, irmãos, que ao longo da caminhada com o Senhor, nós vamos avançando. E tem coisas que nós aprendemos da parte do Senhor em ciclos de vitórias. Mas tem outras coisas que nós só aprendemos em ciclos de frustração, de decepção, ciclos de amargura, ciclos de ressentimento, porque a vida com Deus, irmãos, é feita de ciclos. E nós precisamos aprender a reconhecer Deus em todos os ciclos da nossa história, da nossa vida. Deus, em todos os ciclos que a gente passa, que a gente vive, que a gente atravessa, Deus tem um propósito.
Então eu quero ler com os irmãos Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Êxodo 15, versículo 22. Quem vai para o céu? Com a ajuda do telão? Amém. Ontem nós fizemos lá em casa a batalha de esgrima, né? Esgrima bíblico. Aí Vitória, mensageira do rei, acabou de ganhar uma medalha, né? Aí desafiou a mãe. Aí foi, a mãe ganhou uma e ela ganhou outra. Aí desafiou o Benjamin. Aí deu de lavada no Benjamin. E eu estava lá em cima, orando, lendo a Bíblia, me preparando para o culto, né, agora de manhã. Pai, agora é você. Eu quietinho na minha, né? Falei, ela não sabe que uma vez embaixador, sempre embaixador. Aí desceu, na maior humildade. Aí o Benjamin gravando. Neemias 8:1. Irmãos, eu abri assim, ó. Pum, caiu Neemias 8:1. Nem eu esperava que seria tão rápido. Ela ficou impressionada. Foi bênção ontem. Aí eu falei assim, agora eu vou te dar. Ela falou, quero revanche. Daqui a uma semana. Vai estudar, treinar mais um pouquinho. Ai, ai. Mas amém, irmãos. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho. E eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. Diga Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Irmãos, qual é o contexto aqui? O povo havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, do versículo 1 ao versículo 19, desse capítulo 15 de Êxodo, conta essa história em que Deus promoveu uma grande vitória na vida do povo. Você sabe que o povo estava cativo, escravizado no Egito, e Deus decidiu libertar o seu povo. E quando o povo estava saindo do Egito, Faraó, juntamente com seus cavalos e cavaleiros, foram atrás do povo para impedir essa libertação. Moisés, liderando o povo, chega diante do Mar Vermelho. Não tinha mais para onde ir, não tinha outra rota que eles pudessem escapar. Era necessário que acontecesse um milagre. E Deus, irmãos, de maneira poderosa, grandiosa, estrondosa, opera um grande milagre. Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa com o pé enxuto. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Faraó com seus cavalos e cavaleiros estavam no meio do Mar Vermelho. Deus então ordena, as águas do Mar Vermelho retornam para o seu estado original. E Faraó com seus cavalos e cavaleiros morreram ali no meio do Mar Vermelho. Quando Moisés, juntamente com 3 milhões de pessoas, porque eram 600 mil homens, mais crianças, esposas, as famílias eram muito grandes naquele tempo, então estima-se que havia ali 3 milhões de pessoas. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, com 3 milhões de pessoas, aquilo foi um momento de muita celebração, de alegria,
Então eles começaram a festejar, a entoar cânticos novos ao Senhor. E é interessante, irmãos, que eu fui estudar essa semana e eu percebi uma coisa, que a celebração faz parte do DNA do judeu. Se tem um povo que sabe celebrar, é o povo judeu. Você sabe quantos feriados nacionais e religiosos tem Israel? 10 feriados no ano. E tem feriado que é mais de um dia. Por exemplo, Páscoa. Páscoa são 7 dias de celebração. O primeiro dia e o 7º dia, eles param tudo. Eles celebram a libertação. Eles se alegram. Aí você tem Yom Kippur. Você tem Rosh Hashanah, que é o primeiro feriado que dá início ao ano civil de Israel, que acontece entre setembro e outubro. E a festa mais carregada de alegria, de celebração de festa, é o Sukkot. O que é o Sukkot? Tabernáculos. Tabernáculos, eles celebram, comemoram o tempo que Deus cuidou deles no deserto, enquanto eles habitavam em tendas. Então tem famílias que tem quintal, ou na frente, ou atrás de casa, e eles reúnem a família, eles armam tendas, eles dormem nas tendas, eles comem, bebem, se divertem, e são 8 dias de festa, 8 dias de celebração. É um povo que trabalha, mas quando eles param para celebrar, eles sabem celebrar, eles sabem festejar. Vocês sabem, irmãos, que eu tenho aprendido a celebrar, a fazer festa com a minha esposa, que minha esposa é festeira. Eu sou filho único, então muitas vezes para mim datas festivas passavam batido. Eu sempre cresci sozinho, né? Então não tinha muita gente dentro de casa, era muito sozinho, então muitas coisas passavam batido. E eu tenho aprendido, irmãos, a celebrar. Por exemplo, aniversário. Quem que celebra aniversário? Irmãos, nós temos que aprender a celebrar. Sabe por quê? Quando você faz aniversário, você está dizendo o seguinte: olha, até aqui me ajudou o Senhor. Foi 365 dias que o Senhor cuidou de mim, me deu livramento, me curou, me sarou, me restaurou. Irmãos, isso é motivo para a gente celebrar. Isso é motivo para a gente fazer festa, chamar os amigos, chamar o pastor Diego, pastora Virgínia, pastor Elton, pastora Vanusa. Fazer um bolo, um churrasco, celebrar. A gente tem que aprender, irmãos, a celebrar, a festejar. Aí eu estava compartilhando essa palavra com a Virgínia ontem. Aí ela falou assim: é igual o dia da mulher. Eu comecei a pegar os recados, né? Fala, Senhor. Tem que celebrar, tem que comemorar. Irmãos, quando a gente para celebrar, nós estamos adorando ao Senhor. Sabe por quê? Nós estamos reconhecendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos vivos nessa terra, porque o Senhor tem cumprido o seu propósito em nossas vidas. Então vamos aprender a celebrar. Quando tem que trabalhar, vamos trabalhar. Quando tem que suar, vamos suar. Quando tem que se dedicar, vamos dedicar. Mas quando tiver que celebrar, vamos celebrar. Vamos parar, vamos nos alegrar no Senhor. Isso é uma cultura bíblica, irmãos. Olha para o povo de Israel. Sabe por que o povo de Israel celebra tanto? Porque o fato deles existirem enquanto nação, só isso já é motivo para celebrar. E eles têm essa convicção de que através da celebração, Deus é honrado, Deus é reverenciado. Agora observe, depois que esse povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e eles celebram, se alegram, tendo em vista essa grande vitória que Deus deu a eles. Na cabeça deles, eles imaginavam que a vida agora seria só de celebração em celebração, de alegria em alegria, de festa em festa, de vitória em vitória. Só que o que acontece? Moisés conduzindo esse povo, ele não podia ficar ali junto às margens do Mar Vermelho. Deus deu uma direção para levar o povo para o Monte Sinai, onde ele liberaria os seus estatutos para o povo. Moisés então pega o povo e vai pelo deserto de Sur,
3 dias. E o texto vai dizer que por 3 dias eles não acharam água. Um dia no deserto, sem água, passa. 2 dias, começa a ficar complicado. 3 dias no deserto. Outro dia, meu pneu do carro furou. Eu estava com as crianças no carro. Irmãos, foi 2 horas dentro do carro. Pensa numa tribulação. Sem água, sem comida. Aí eu estava escrevendo essa mensagem lembrando. Imagine 3 dias no deserto. Sem água, sem comida, sem mantimento. O povo começou a ficar atribulado. E aí de repente eles chegam em um lugar. Esse lugar que eles chegaram tinha água. Mas quando eles foram beber, a água era amarga. Era uma água saloba, uma água imprópria para consumo. Deram o nome deste lugar de Mara, porque as águas eram amargas. E eu fiquei pensando, por que Deus levou este povo para Mara? Esse povo tinha uma necessidade. Eles estavam com sede. Por que depois de um tempo de celebração, de vitória, um ciclo de júbilo, por que Deus levou esse povo para vivenciar um ciclo de amargura, de dificuldade? Sabe por quê, irmãos? O texto, ele é claro em dizer que Deus estava provando aquele povo. Deus estava ensinando princípios, lições espirituais profundas que você só aprende em ciclos de amargura, em ciclos de dor, em ciclos de sofrimento. E a primeira lição que o Senhor estava ensinando para aquele povo é: a fé que celebra deve ser a mesma fé que persevera. Vou repetir: a fé que celebra é a mesma fé que deve perseverar em meio a ciclos de amargura. Porque a vida cristã, irmãos, não é feita somente de ciclos de vitória, de júbilo, de alegria. Nós precisamos nos preparar para a realidade da vida cristã. A vida cristã também tem ciclos, onde você chora, onde você se decepciona, onde você se frustra. Mas nós precisamos aprender que em todo ciclo Deus tem um propósito. Tem coisas que você só vai aprender nesses ciclos que de repente você está vivendo hoje. A fé que nos leva a cantar no culto é a mesma fé que tem que nos fazer confiar na segunda-feira. Quantos podem dizer amém? A fé que nos leva a nos alegrar na vitória deve ser a mesma fé que nos faz confiar em meio às crises, às lutas e adversidades que passamos. Quantos podem dizer glória a Deus? A nossa fé, irmãos, precisa ir além dos cânticos. A nossa fé precisa ir além dos ciclos de alegria, de júbilo e de vitória. E se tem algo que eu tenho aprendido é o seguinte: que o justo, irmãos, ele vive da fé. Diga assim: o justo, ele vive da fé. Tem pessoas que sobrevivem da fé. Esse não é o propósito de Deus. Existe uma diferença entre você viver e sobreviver. Quantos conseguem entender isso? Viver da fé significa que a fé vai te fazer florescer, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Tem pessoas que só sobrevivem da fé. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, elas permitem com que o vendaval aconteça dentro delas. Sabe, irmãos, quando Jesus estava dormindo no barco, fazendo uma travessia, juntamente com os discípulos apavorados, acordaram Jesus. Jesus se levanta e ele dá uma ordem para o vento, para a tempestade. Ele fala o seguinte: aquiete-se, cala-te, ó vento, cala-te, ó tempestade. Sabe por que Jesus falou isso? Ele lidou com as adversidades do lado de fora, com o conteúdo que ele tinha dentro dele. O que ele estava fazendo? Dormindo no barco. Estava em paz, sereno.
Você sempre vai enfrentar as adversidades com o conteúdo que você tem no seu coração. Se você está em paz, confiante, firme na presença do Senhor, você vai enfrentar as adversidades com esse conteúdo, com essas ferramentas. Você lida com as adversidades do lado de fora com o conteúdo que você tem dentro de você, com a fé que está dentro de você. Jesus falou, aquieta-te, porque dentro dele tinha paz, tinha tranquilidade. Ele sabia que Deus estava no controle. Então ouça, irmãos, a fé é para a gente viver e não sobreviver. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Deus não levou o povo para Mara para frustrá-los. Pelo contrário, Deus levou o povo para Mara para ensinar algo importante. A fé que celebra é a mesma fé que deve perseverar nos ciclos de amargura, de dor, de decepção, de angústia. Irmãos, não podemos orar para que Deus nos dê tarefas do tamanho da nossa força. Temos que orar para que Deus nos dê uma força do tamanho da tarefa que Ele tem para nós. Posso repetir? Não podemos orar para que Deus nos dê tarefas do tamanho da nossa força. Deus me dê força do tamanho do seu propósito. Deus me dê força do tamanho daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus me dê força do tamanho dos seus desígnios. E os seus desígnios são altos, são grandes, são poderosos. Eu quero uma fé desse tamanho. Eu quero uma força desse tamanho. O maior erro, irmãos, que nós podemos cometer é esperar ter uma vida fácil. Não espere ter uma vida fácil. Peça a Deus para te fazer cada dia mais forte. Como você pode dizer glória a Deus? Quem espera uma vida fácil, quem só espera ciclos de vitória, ciclos de alegria, ciclos de celebração, vai se frustrar. Peça a Deus, Senhor, me faça forte, me faça um homem valente, me faça uma mulher valente, me faça uma pessoa firme na sua presença, me faça uma pessoa constante na sua presença. Me faça alguém que não desiste. Eu não quero ser um desistente. Eu quero ser alguém que permanece até o fim. Como você pode dizer glória a Deus? Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero dizer para você, ore ao Senhor para que te dê força do tamanho desse propósito. E o propósito, irmão, sempre vai ser maior do que nós. Sempre. Sempre, porque maior é quem nos chama. Maior é o Senhor que nos chama. Nós precisamos orar, Senhor, eu estou aqui, eu quero uma fé, eu quero força do tamanho dos desígnios que o Senhor tem para a minha vida. Agora o povo, irmãos, murmurou. Fiquei pensando, como que esse povo, que 3 dias antes, presenciou um milagre desse porte. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho. Algo que é falado e estudado até os dias de hoje. Está na história. O maior milagre que esse povo já viu. Deus abriu o mar e esse povo passou com o pé enxuto. E agora, 3 dias depois, eles estão reclamando porque entraram num ciclo de frustração e de decepção. Um ciclo de amargura. Estava com sede, tinha uma necessidade, foram beber água e a água estava amarga. Sabe qual foi o problema desse povo? A experiência de ontem não gerou fé para a conquista do amanhã. Esse é o nosso problema muitas vezes. A experiência que temos com Deus hoje, muitas vezes não gera em nós fé para a conquista do amanhã. Se tem algo que eu aprendi a fazer, irmãos, e eu aconselho você a fazer, anote aquilo que Deus faz na sua vida. Grava, fala para você mesmo, prega para você mesmo. Eu estava passando por uma situação difícil, mas Deus entrou com provisão, Deus fez, Deus entrou com milagre, Deus respondeu a minha oração, porque lá na frente você vai precisar dessa palavra. Anota, escreva. Sabe por quê? Porque a experiência que você está tendo com Deus hoje tem que ser a semente da conquista do amanhã. Porque o mesmo Deus que fez ontem vai fazer amanhã. Só que a gente se esquece muitas vezes.
A gente se esquece, a gente tem amnésia espiritual, a gente se esquece de tudo que Deus fez por nós. Irmãos, se lembrar de tudo que Deus faz por você é a semente da sua vitória de amanhã. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: a lembrança das experiências de hoje é a semente da minha vitória da manhã. Você pode aplaudir o Senhor bem forte por essa palavra? Aleluia! A experiência de ontem tem que transformar o nosso amanhã. O que vivemos hoje, os milagres, o toque do Senhor em nossa vida, tem que ser a semente para a nossa conquista do amanhã. Agora observe, quando esse povo chega em Mara, eles tinham providência, sim ou não? Porque lá tinha água. Tinha água ou não tinha? Eles tinham providência, mas era uma providência inadequada, porque a água era amarga. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, o Senhor falou no meu coração o seguinte: era uma quase bênção. Uma quase bênção. Estavam diante da providência, tem água. Quando beberam a água, ela é saloba, amarga, inadequada para uso. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para esse povo? Não se contente com quase bênção. A minha bênção é plena para vocês. Não se contente com quase bênção. A minha bênção é total, é perfeita. Porque às vezes, irmãos, a gente entra em relacionamentos pensando o seguinte: é uma providência divina, mas só te traz dor, sofrimento, amargura. Às vezes é um emprego, um trabalho que você entra e te rouba a paz. Era providência, mas não era uma providência adequada para você. Deus, Ele não tem só providência para você, Deus tem provisão. Existe uma diferença entre providência e provisão. Quantos querem aprender a diferença entre providência e provisão? Ouça o que eu vou te falar. O seu casamento é providência. Seu casamento é uma providência. Só que ele só vai ser uma provisão para você com a intervenção divina. O seu casamento sem a intervenção divina é amargo. É ruim. É verdade, gente. É difícil. Casamento sem intervenção divina, casamento sem os princípios bíblicos, sem os princípios da palavra de Deus, é providência, mas é amargo, é difícil. O que Moisés faz? Moisés, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e Deus dá a Moisés uma direção. O que Deus faz? Deus mostra a Moisés um pedaço de madeira, um tronco de madeira, e fala: Moisés, joga esse tronco de madeira na água. Sabe o que esse tronco de madeira, esse pedaço de madeira representa? A cruz de Cristo. Diga: a cruz. Sempre que você coloca a cruz na providência, a providência se torna provisão. Como estão entendendo? O seu casamento é providência, com a cruz se torna provisão. Amém? Seu ministério é providência, com a cruz de Cristo, com os princípios da cruz de Cristo se torna uma provisão. E é assim, irmãos. A providência tem que se tornar em provisão. Deus está falando com Moisés: Moisés, eu não errei com vocês, eu estou no controle. Irmãos, nós precisamos parar de questionar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus não erra conosco. Quem sabe você está passando por uma situação em que você está diante da providência, mas é uma providência inadequada. Às vezes você precisa entrar em um negócio, você tem que vender a sua casa para comprar outra melhor, porque a sua casa não está legal. Ou você precisa desfazer de alguma coisa para você comprar uma casa. Você tem a providência. Às vezes é uma situação financeira que você está vivendo. Irmãos, a providência só vai se tornar em provisão quando nós aplicarmos a cruz de Cristo à nossa história, a nossa vida, a nossa casa. E foi isso que Deus falou com Moisés. Deus mostrou a Moisés um pedaço de madeira que representa a cruz de Cristo.
A solução estava bem perto de Moisés, mas ele não viu. Tem coisas que você só vai ver se você consultar o Senhor. Quem está entendendo? Tem coisas que você só vai enxergar se você clamar ao Senhor. Está bem perto, é simples a resposta. Está diante de você, mas os seus olhos só se abrem quando Deus te dá uma direção. Quando Deus fala ao seu coração. Quando Deus te mostra. Porque, irmãos, ouça o que eu vou te falar. O nosso maior erro é querer propor respostas naturais para situações espirituais. Não dê respostas naturais para aquilo que só vai acontecer através do sobrenatural de Deus. Olha o milagre. A água tinha que se transformar em água doce. Era uma água amarga. Ela tinha que se transformar em água doce para ela ser própria para consumo, adequada para consumo. Deus deu uma direção a Moisés depois que ele clamou. E através dessa direção, dessa obediência de Moisés, ele lança esse pedaço de madeira na água. E sobrenaturalmente, maravilhosamente, a água fica própria para consumo. Aquilo que antes era amarga se tornou em fonte de refrigério para o povo. Porque é isso que a cruz de Jesus faz. Torna o que é amargo, torna o que é ruim em fonte de refrigério para as nossas vidas. Não adianta você querer trocar de esposa. Não adianta você querer trocar de esposo. Aplique a cruz de Cristo ao seu casamento. E o seu casamento vai se tornar de providência para a provisão divina. Amém? Não adianta, irmãos. Querer dar respostas naturais àquilo que é sobrenatural. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. O milagre do Senhor vai acontecer na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Aplique a cruz de Cristo e você vai ver a providência se transformar em provisão. Você pode aplaudir o Senhor bem forte por essa palavra? Aleluia! Diga assim: eu não quero providência, eu quero a provisão. Deus não errou com o povo, irmãos. Deus não errou com você. Eu vim aqui nessa manhã para falar: Deus não errou com você. Porque às vezes, irmãos, a gente está passando por uma situação tão difícil, tão desafiadora, e você fala: Deus errou comigo. Não, Deus não errou com você. Ele vai transformar a providência em provisão quando você aplicar a cruz de Cristo a essa situação que você está vivendo. A cruz de Cristo, os princípios da cruz de Cristo. O casamento pode estar amargo, seu ministério em crise, crise financeira. Coloque a cruz de Cristo na providência e ela vai se transformar em uma provisão divina. Não é terapia apenas, não são soluções humanas. É a intervenção do sacrifício de Jesus, é a intervenção da cruz em nossa história. Agora ouça, irmãos. Foi nesse ciclo de amargura, nesse ciclo de decepção. Inclusive eu poderia dar a essa mensagem o tema também: vencendo as amarguras. Seria um bom tema também: vencendo as amarguras da vida. Nesse tempo de crise, nesse tempo de amargura que o povo estava vivendo, foi nesse tempo que eles tiveram uma revelação sobrenatural acerca do caráter de Deus. Vamos ler? Versículo 26. No finalzinho, versículo 26. Nós estamos em Êxodo 15, versículo 26. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. O povo teve um encontro com o Rafá. Diga assim: o povo teve um encontro com o Rafá. O Jeová Rafá, aquele que cura. Irmãos, nós estamos diante da primeira revelação do Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que toca nosso físico, nossas emoções e nos cura de toda enfermidade. Deus está revelando para o povo: eu sou o Jeová Rafá.
Foi em meio à crise, foi em meio à luta, à amargura, à decepção, que eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus que cura. Irmãos, é nesse ciclo de amargura, de frustração, de decepção, onde tudo parece que está difícil, é nesse ciclo que você vai conhecer níveis profundos do caráter de Deus. Níveis profundos do caráter do Senhor. O Deus que cura. Em outro momento, Abraão estava no cume do monte. Deus havia pedido para Abraão sacrificar Isaac. Quando Abraão levanta o cutelo para imolar Isaac, uma voz bradou: Abraão, Abraão, não precisa sacrificar o menino. Abraão olhou e viu um cordeiro preparado para o sacrifício, para substituir Isaac. Ali a palavra do Senhor vai dizer que Abraão deu àquele monte o nome: o monte do Senhor proverá. Abraão teve uma experiência com o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. São em momentos de crise, desafios, que você tem intimidade profunda com o Senhor, que você conhece níveis do caráter de Deus, que vai te fortalecer, que vai te ungir, que vai te capacitar. Mas em momentos de lutas, muitas vezes, irmãos, tem coisas que você aprende em ciclos de vitória, já outras você só vai aprender em ciclos de amargura, em Mara mesmo. Tem coisas que você só aprende em Mara, não tem jeito. Sabe o que Deus falou com esse povo? Deus liberou estatutos, ordenanças para esse povo. Fez promessas para esse povo: se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, nenhum mal tocará a vida de vocês. Nenhum mal que tocou o Egito vai tocar vocês. Sabe o que Deus fez em Mara? Em Mara, Deus consolidou a aliança com aquele povo, porque é na dificuldade que Deus consolida as alianças com você. É quando Deus olha para você e fala: Ele não desistiu, Ele permaneceu. Está chorando, está difícil, está nas lágrimas, como Jó. Irmãos, é quando você passa por tempos difíceis e permanece, que o mundo espiritual passa a te respeitar. Os anjos te aplaudem quando você chora e permanece. Os demônios, eles te xingam, mas te respeitam, porque eles sabem que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que mesmo diante da dor, das decepções, da amargura, das frustrações, mesmo diante das intempéries da vida, decidiu permanecer. Decidiu permanecer. Eu não arredo o pé da sua presença, eu não arredo o pé do seu propósito, eu vou continuar. Eu estou em Mara, mas em Mara tem milagre também. É na amargura, Deus vai transformar a água amarga em água doce, porque eu vou aplicar a cruz de Cristo a essa situação. Aleluia! É na dor que Deus consolida a aliança com o povo. É na dor. Olha o que fala o versículo 25. Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. Ali os provou. Quem sabe está passando por uma situação hoje desafiadora na sua vida, no seu casamento, na sua família, financeira. Deixa eu falar algo para você. Você está diante de uma situação que você tem uma oportunidade de consolidar a sua aliança com Deus no céu. Consolidar a sua aliança. Olha o que aconteceu com o povo. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Deus tem Elim para nós. O nosso lugar, irmãos, não é no deserto, não é na escassez. Deus tem Elim, Deus tem provisão para nós, para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Agora, nós precisamos aprender uma coisa importante: a fé que celebra deve ser a mesma fé que persevera. A fé que me leva
a me alegrar, a jubilar, deve ser a mesma fé que vai me fazer confiar em Deus em meio às circunstâncias desafiadoras, contrárias. Mesmo em Mara, mesmo em ciclos de amargura, de decepção, de frustração, Deus tem um propósito para cada ciclo que você esteja vivendo. Não perca a oportunidade, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não perde a oportunidade para te abençoar. Cada ciclo que você está vivendo tem um mistério do céu para ser revelado ao seu coração. Eu vou repetir, cada ciclo que você está vivendo tem um mistério de Deus para ser revelado ao seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem sabe você está em Mara, um ciclo de amargura. Deus hoje vai transformar a água amarga em água doce. Eu creio nisso. Aplica hoje os princípios da cruz. Aplica hoje Jesus à sua história. Aplica hoje a renúncia, a entrega, a dedicação, a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que tudo pode fazer. E as águas amargas vão se tornar águas doces, própria para consumo, porque mais do que providência, Deus quer te dar provisão. Quantos podem dizer amém? Diga assim, mais do que providência, eu sirvo a um Deus de provisão. Se coloque de pé em nome de Jesus.